Olá, e sejam muito bem-vindos ao Murilo Brasileirão, ao episódio 15 de Murilo Brasileirão, dupla grana. Bom, quê? É 15, pai. É 15. Meu Deus do céu. E depois ainda diz que tá on. Meu Deus. Bom, então o Inter e o Grêmio. O Inter jogou contra o Curitiba fora de casa, empatou. E o Grêmio perdeu em casa pro Flamengo. Que eu vou dizer uma coisa. Se o Flamengo acertasse todas as finalizações no gol, ia ser uns 15-0. Ia ser uns 15-0, cara. O Flamengo finalizou muito, perdeu muita chance. O Grêmio foi atacando, mas não tem jeito. O Flamengo é o Flamengo. É um time que ele domina o futebol que tu tá jogando. Ele e o Palmeiras, são times que controlam o futebol que tu tá jogando. Porque o time deles é muito bom, apesar do Flamengo ter sido eliminado por Vitória. E aí também o On, ele vai vir aqui, né, porque falar com a gente. Aí, então, tá muito on. Ai, que on. Bom, e o Flamengo e o Palmeiras são times que te atacam muito bem. Bom, o Grêmio, então, teve essa desvantagem contra o Flamengo. O Flamengo ia ser uns 15-0 se tivesse acertado todas as finalizações, porque atacou muito. E o Inter, contra o Curitiba, a comemoração do Inter eu achei, muito engraçada. Porque o Inter, ele comemorou que empatou com o Curitiba no último lance, tudo bem. Melhor perder, mas comemorou como se tivesse ganhado um título, né? Comemorou como se tivesse ganhado a Champions. Todo mundo veio pra cima. Meu Deus, pra que necessidade? Tudo bem, comemorar, mas não precisa, ficar tão animado assim. Bom, e aqui eu vou falar com o On, pra saber a opinião dele, da 15ª rodada. Acho que foi uma rodada bem, assim, diferente e sofrível para a dupla Grenal, né? Primeiro o Inter, empate em 2-2 com o Curitiba, mas num jogo em que o Inter era muito superior ao Curitiba. O Curitiba mostrou ser um time muito aquém e que o Inter estava melhor. O Inter rachou e tomou gols e não soube segurar resultado, não soube conduzir bem a partida, né? E empatou no final com o gol do Félix Torres, né? E daí comemorou com seus títulos, né? É ridículo. Né? Então foi realmente muito ruim. E o Grêmio nem se fala, né? O Grêmio contra o Flamengo é daqueles jogos que parecia que o Flamengo era um time profissional e o Grêmio era um time sub-17 amador, né? Porque o Grêmio não se impôs de forma alguma contra o Flamengo. O Flamengo depois teve jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil, teve jogo contra o Atlético Paranaense no Brasileirão. E o Vitória e o Atlético Paranaense encararam o Flamengo. O Grêmio não conseguiu oferecer qualquer risco para o Flamengo. Né? E, assim, não assustou nada, não fez nada contra o Flamengo. Então acho que foi uma rodada bem difícil aí para a dupla Grenal. Essa rodada com um empate do Inter contra o Curitiba fora de casa e o Grêmio perdendo o Flamengo e perdendo pouco. O placar foi barato nesse jogo do Grêmio contra o Flamengo, porque o Flamengo merecia ter feito bem mais contra o Grêmio, dominou totalmente o Grêmio em plena arena. O pai tá on! Tchau. O pai tá on!